Bom dia, bem-vindos ao Primeira Pessoa. O nosso convidado desta semana tem 43 anos, é portuense, é advogado, fundador da Iniciativa Liberal e tornou-se mais conhecido dos portugueses no final de julho, quando anunciou que se candidataria à presidência da República. Bom dia, Tiago Meia Gonçalves. Olá, muito bom dia e obrigado por me receberem aqui no Primeira Pessoa. Quando decidiu avançar com a candidatura, já há mais de 4 meses, esperava chegar ao final deste ano com melhores resultados nas sondagens do que tem atualmente? Eu não estou propriamente a pensar nas sondagens, estou a pensar em, de facto, representar a alternativa liberal para um Presidente da República. E, nesse sentido, estes meses e os meses que virão destinam-se a transmitir mesmo essa mensagem para o eleitorado. E, de facto, tendo em conta também o contexto onde estamos e a própria dinâmica dos mídias, tendencialmente a oportunidade para o fazer é sempre mais concentrada junto do dia das eleições. E nesse sentido, eu creio que irei ter esta oportunidade. Hoje é mais uma oportunidade para o fazer, para transmitir esta visão e o que é que eu represento em termos de exercício do mandato para Presidente da República. E eu estou confiante que isso terá eco junto de uma parte do eleitorado muito relevante, que não se revê no atual Presidente, que abdicou de o ser e que tem sido basicamente o ministro da propaganda deste governo, e que também não se revê em propostas de pendor populista e extremista, e esta proposta é claramente diferenciadora nesse aspecto, uma proposta moderada e liberal, que vai no sentido contrário de todas as outras propostas, quer basicamente garantir que haja devolução de poder às pessoas e não mais concentração do poder nas mãos do Estado. Sim, mas sem insistir muito com as sondagens que valem o que valem, admite que neste momento a impressão que dá é que as pessoas que não se revêem no Presidente da República estarão mais dispostas a votar em Ana Gomes ou em André Ventura? Eu penso que há muita gente que não se reverá neste Presidente, mas de facto, olhando para as sondagens, o atual Presidente ainda carrega atrás de si aparentemente grande parte do eleitorado, mas eu penso que é dar oportunidade a todas as candidaturas de apresentar os seus pontos de vista. Eu penso que teremos essa oportunidade. Ainda mais tendo em conta o contexto de pandemia que estamos, eu penso que a campanha terá mesmo que incidir muito mais em vocês, dependerá muito mais de vocês, órgãos de comunicação social, e dando oportunidade às candidaturas. Depois isso será o jogo eleitoral dependente disso, né? Eu não faço futurologia quanto a esse aspecto. Eu quero é ter a oportunidade de transmitir a minha visão, convosco e também perante os seus restantes candidatos, e depois, no dia 24 de janeiro, o povo português ditará os resultados. É só aí, só nesse dia. E existirá o risco dessa mensagem liberal que está a defender não representar neste momento mais do que uns 2% do eleitorado? Vamos ver o que representa. Como disse, eu não consigo fazer futurologia sobre esse aspecto. O que eu acho, ou não é achar, eu estou plenamente convencida que ela representa uma visão absolutamente distinta e diferenciadora de todas as outras. Portanto, nesse aspecto, terá sempre a possibilidade de apelar a uma grande franja de eleitorado. Não sei por um número a isso. Não tem nenhuma meta? A meta, quer dizer, o melhor resultado é sempre ganhar, não é? Já se sabe, não é? Mas é sempre um bom resultado esta alternativa estar no boletim de voto, porque os portugueses nunca a tiveram. Os portugueses nunca tiveram uma alternativa liberal como candidato a Presidente da República, e ela representa algo de muito distinto. Alguém que tem como foco libertar o cidadão, que não é o foco de mais nenhuma candidatura. Eu quero que os cidadãos tenham liberdade, mais poder de escolha na saúde, na educação. Eu quero que os cidadãos tenham mais capacidade de decisão e de agir, libertando-nos do jugo fiscal, libertando-nos de todo o conjunto de teias burocráticas.
e também estando muito atento ao que são derivas autoritárias, que temos visto cada vez mais por desculpa da pandemia, mas que não, sim, do meu ponto de vista, não são respostas adequadas aos problemas de saúde pública, mas acabam por ser, na prática, efetivos ataques aos direitos, liberdades e garantias das pessoas. E um presidente liberal terá sempre tudo isto que lhe disse muito presente e como foco da sua ação. Um presidente liberal não deveria aceitar o estado de emergência como resposta à pandemia? Este estado de emergência que estamos neste momento, do meu ponto de vista, é inconstitucional. E eu explico-lhe porquê. Uma emergência de saúde pública que a temos, eu não sou negacionista, é evidente que temos um problema muito grave de saúde pública, se calhar, provavelmente um problema de saúde pública como nunca enfrentamos nos nossos tempos. Mas um problema de saúde pública enfrenta-se com medidas de saúde pública. Questões como máscaras, todas as regras de higiene, de distanciamento social, a questão de medição de temperaturas, a questão de realização de testes que está prevista. Eu entendo tudo isso. O que é mais difícil de perceber é quando se começam a estabelecer medidas que não têm uma ligação direta com as questões de saúde pública e são até contraproducentes. Basta pensar neste fim de semana, basta pensar nos fins de semana que estamos confirmando que são meios fins de semana, em que só alguém que não tem noção nenhuma do que é a realidade de milhões de portugueses é que não percebe que os portugueses têm que trabalhar, não podem fazer ponte, não podem estar em teletrabalho. Portanto, estas segundas-feiras de ponte, para milhões de portugueses, não significa poderem estar confortáveis em casa, com Netflix, com o aquecimento ligado, com o frigorífico cheio, a poder fazer compras online e a poder cuidar dos filhos. Milhões de portugueses não têm essa hipótese. E as medidas que foram aplicadas, basicamente, obrigam a causar ainda mais disrupção à vida destas pessoas. Estão a ir trabalhar, mas estão a enfrentar uma operação stop, por exemplo, só para as autoridades e a polícia verificar que eles estão a fazer o que têm que fazer, que é ir trabalhar. E isso significa mais 1 hora ou 2 horas de impacto, por exemplo, na sua vida familiar. E depois estas pessoas, naturalmente, para poderem fazer compras, têm que fazer ao fim de semana. E vão se concentrar em 2, 3 horas do dia. Temos visto imagens disto em todos os telejornais, das filas que se formam em frente aos supermercados, porque estas pessoas não têm outra hipótese. Só naquele momento é que vão poder ir às compras e estão a concentrar-se em espaços fechados e em tempo concentrado só para poderem dar de comer à família. E qual é que seria a alternativa, então? A resposta, o facto de estarmos em estado de emergência nestes termos, neste momento, é desde logo um atestado de incompetência deste governo. A alternativa era o governo ter feito o que devia ter feito e preparar-se para esta segunda vaga, de outra forma. A alternativa era ter negociado com os privados muito mais cedo, para não estarmos a enfrentar um problema de incapacidade total do sistema de dar resposta aos problemas de saúde, que não são só Covid, não é? A alternativa era o Estado deixar de ter prioridades trocadas, nomeadamente até no próprio investimento do SNS. Em vez de se preocupar em comprar ventiladores, devia-se ter preocupado em investir nos próprios profissionais, que estão abandonados a ser explorados. Ao dia de hoje ainda há falta de profissionais, há concursos que ficam vazios porque o Estado não tem como prioridade criar efetivas condições dignas para o exercício da profissão por parte dos profissionais, e quem fala, eu digo médicos, enfermeiros, auxiliares e todo um conjunto de profissionais. O Estado não se preocupou em garantir algo essencial, que é identificar as cadeias de contágio, que é um trabalho muito árduo, mas que implica o trabalho de equipas. O Estado devia se ter focado nestes meses que tivemos em contratar e preparar equipas para fazer efetiva identificação das cadeias de contágio. Quando vimos o anúncio deste primeiro estado de emergência, desta fase, vimos António Costa apresentar um queijinho, não sei se lembra. Lembra-se o queijinho? O queijinho, uma pessoa somava aquilo nem dava 100%, dava 95%, mas supostamente estariam ali 95% das infecções.
E dali resultava, uma coisa alarmante, era que 68% das infecções ocorriam no contexto familiar e social. O que isto significa, não quero precisar, porque isto pode significar um casamento de 500 pessoas ou pode significar uma família a comer em casa, na mesa de casa, não é? Mas isso também não quero explicar. Mas a verdade é que o queijo era mentira. O que nós sabemos hoje em dia é que o Estado, o Governo, não tem a mínima noção de onde vêm 80% das infecções, ou mais até. E, portanto, suportar as medidas de estado de emergência com confinamentos de famílias e confinamentos avulsos e com medidas totalmente contraproducentes, com informação que era objetivamente mentira, é desde logo. E falando em informação, é outro problema muito grave. E termino, portanto, com este quarto ponto, o que eu penso que deveria ter sido feito e não foi feito por parte deste governo, é a gestão da informação. A gestão da informação é absolutamente alarmante por parte do Ministério e da Direção-Geral de Saúde. É uma estrutura extremamente opaca, a pouca informação que sai é dúbia ou até errada, que há homens grávidos, há pessoas com 100 e tal anos, há todo um conjunto de informação que é de má qualidade ou factualmente errada, que não pode estar bem. E é neste tipo de informação que estamos a tomar decisões, é com base neste tipo de informação. Posso depreender que defende que Marcelo Rebelo de Sousa devia ter pressionado o governo para substituir os responsáveis políticos? Tal como fez com a Ministra da Administração Interna, quando dos incêndios florestais? Mas Marcelo Rebelo de Sousa, quando as situações chegam ao limite, e eu recordo dessa situação. Em 2017, os incêndios de Pedrógão ocorreram em julho, não sei se lembra. Foi dramático o que vimos ali, não é? Mais de 100 portugueses tiveram que morrer em circunstâncias absolutamente dantescas. E Marcelo Rebelo de Sousa foi muito solícito a aparecer em frente às câmaras, até abraçou um cidadão dentro da sua carrinha, cenas que foram, fotografias que foram totalmente divulgadas por todos os órgãos de comunicação social, e abraçou ali e garantiu àquele homem que ele ia ver a sua situação resolvida, e aquele homem morreu sem ver a sua situação resolvida. Eu recordo isto. Marcelo fez isto em julho e não fez mais nada. Teve que acontecer novos incêndios em outubro, com mais mortes outra vez, para de facto Marcelo finalmente mexer-se e provocar, de facto, e aí foi o Presidente da República, uma das poucas intervenções em 5 anos que ele fez, foi o Presidente da República que provocou a saída da Ministra da Administração Interna da altura. E a seu ver, ele Mas Marcelo é totalmente inconsequente. Marcelo também neste contexto de pandemia, só agora, à última da hora, começou a mexer-se um pouco para garantir que a oferta privada de saúde também está aqui a ajudar os portugueses, né? Porque ela é necessária. Quem fala em privados, às vezes vem muito, normalmente do lado do Bloco de Esquerda e do PCP, falam muito dos papões, dos grandes grupos privados que só querem lucro. Grande parte da oferta privada de saúde em Portugal não são empresas, são a oferta do setor social, são as misericórdias, são várias instituições particulares do setor social. E essa oferta não foi utilizada. Perderam-se meses sem falar com estas pessoas e coordenar aqui uma resposta conjunta. Marcelo mexeu-se timidamente só agora. Ou seja, sempre tarde e no limite. Quando faz, porque raramente o faz. Mas, portanto, defende que ele devia ter pedido a saída da Ministra e da Diretora-Geral de Saúde? Eu acho que pelo menos a Diretora-Geral de Saúde, eu sinceramente não compreendo como é que continua a poder ser a Diretora-Geral de Saúde. Curiosamente... Eu recordo que a Direção-Geral de Saúde, neste momento, do meu ponto de vista, não é uma entidade de caráter técnico e que destina... É uma entidade que executa ordens políticas e favores políticos. Uma Direção-Geral de Saúde que permite
que define regras restritíssimas para os cidadãos comuns e permite exceções como Fórmulas 1 e grandes aglomerações de pessoas em contextos específicos, não está a ser coerente com a sua ação, não está a cumprir critérios técnicos. Porque eu não estou a dizer que se deve proibir o congresso ou a manifestação X, Y ou Z. Mas o que verificamos na prática é que há pessoas que têm direito a ter a sua reunião com a Direção-Geral de Saúde e definir as condições em que vão fazer as suas atividades. E há outros que não têm direito a essa reunião. Eu recordo que falou-se aqui muito da questão do congresso do PCP. Eu não sou contra o PCP realizar o seu congresso, de maneira nenhuma. Mas a exceção que permite, que existe na lei, a exceção que permite o congresso do PCP, é a mesma exceção que teria permitido uma reunião da Ordem dos Advogados, que houve nessa semana também. Só que a reunião da Ordem dos Advogados não houve. A DGS não permitiu. A DGS não permitiu. Portanto, o que é que estamos a ver aqui? Portanto, há uma gestão, medidas, não é? Uma gestão política. Estamos a ver uma gestão que não é técnica, exatamente, e que é política. A DGS é um órgão político neste momento. E não pode ser, não pode ser. A DGS tem que ser um órgão dependente técnico e um órgão que se confie, que produza boa informação, que estabeleça orientações gerais, que possam ser cumpridas por todos e que se destinem a todos. E daí que, mais do que complacência, aponta colaboracionismo, a Marcelo Rebelo de Sousa. Sem dúvida. Eu dou-lhe mais um exemplo, esta questão da vacina da gripe. Eu em setembro, a última reunião, as chamadas reuniões informais, a última foi em setembro. Por acaso, acho que, entretanto, houve uma outra. Sim, já houve outra. Mas já não no formato de acesso público e depois fechado. Na que eu estive, aqui no Porto, em setembro, eu fiz diretamente muito poucas perguntas ao governo, mas uma das perguntas que eu fiz foi relativa às vacinas da gripe. Qual era o plano do governo para a vacinação da gripe? Porque era um problema, não podíamos pensar só em Covid e a questão da gripe era muito preocupante em conjunção com este problema da pandemia. E o que me disseram na altura, o que foi dito lá, na altura, nessa reunião, e também depois fora da reunião, era que iam haver mais vacinas e iam ser entregues mais cedo. Ou seja, esta narrativa foi construída desde setembro. O que vimos foi Marcelo a ser um dos primeiros a apanhar a vacina, até fez uma sessão de striptease, né, perante as câmaras para fazer isso. Marcelo a apanhar a vacina da gripe e a dizer que todos vão ter direito à sua vacina da gripe. E o que é que vemos agora? Narrativa a chocar de frente com a realidade. A realidade é que as vacinas da gripe não chegaram a toda a gente. Ainda não chegaram a pessoas de grupos de risco. É que nem falamos da população em geral, já nem estou a falar da população em geral. Há pessoas de grupos de risco que ao dia de hoje ainda não conseguiram ter a sua vacina da gripe. Portanto, vemos aqui Marcelo a contribuir para a narrativa. Marcelo é sempre ministro da propaganda deste governo, adere às narrativas, é um dos grandes reprodutores das narrativas do governo. Mas depois, quando a realidade choca de frente com as narrativas, Marcelo desaparece de cena. Não se viu mais Marcelo falar das vacinas da gripe. Mas o facto de tantas pessoas o apoiarem quer dizer que a maior parte dos portugueses estão reféns dessas narrativas ou que querem acreditar nessas narrativas? Pode ser uma explicação, mas eu penso... Marcelo tem um estilo que se calhar o tornou mais próximo dos cidadãos e é aí que as pessoas se revêem mais nele. Admito que seja isso. Mas a minha crítica, certo? Eu não ter esse estilo e se calhar o facto de ele ter esse estilo, que eu não critico em si, mas o facto de ele ter esse estilo leva a que simplesmente esqueça a substância do que tem de ser um Presidente da República, não é? Mas esse estilo poderá ser popular. Portanto, nesse aspecto, Marcelo é populista, até nesse aspecto. Portanto, inclui-o também no espectro... Sim, Marcelo é um populista, ao seu estilo.
É um estilo até mais afetuoso, digamos. Um populismo dos afetos, portanto. Sim, é o que lhe chamam, não é dos afetos, mas é dos afetos do toca e foge, não é? Porque, tal como naquele caso de Pedrógão, em todas as circunstâncias, Marcelo para as câmaras e para as selfies aparece muito afetuoso, mas depois é totalmente inconsequente e não dá seguimento à palavra que deu ao cidadão ou ao compromisso que estabeleceu. Nunca dá seguimento a isso. Então, só para acabar esta primeira parte da entrevista, eu recordo-lhe que na reunião em que decidiu conceder liberdade de voto aos militantes, António Costa disse que havia militantes do PS a apoiar todas as candidaturas, menos a da extrema-direita xenófoba e racista. Isto quer dizer que o Primeiro-Ministro acredita que há socialistas a apoiar a sua candidatura ou que decidiu ignorar que a sua candidatura existe? Ele deve estar a pensar no Sérgio Sousa Pinto, se calhar. Eu acredito, independentemente de onde se posicionem, né, nesse espectro, que é um espectro de certa forma até redutor, mas pronto, vamos pegar nele, nesse espectro esquerda-direita. Eu acredito que há muita gente que se pode ver na minha candidatura, qualquer cidadão, que preza a sua liberdade, que sabe que é ele próprio, que sabe o que é melhor para a sua vida e que é ele que tem que resolver a sua vida e que, portanto, quer que o Estado não seja um contínuo empecilho e obstáculo à sua vida. As pessoas que se veem nisto têm em mim claramente o candidato ideal. Portanto, admito que sim, que Costa esteja a pensar que alguns socialistas que se revêem nisto que lhe acabei de dizer, e agora independentemente, poderão votar em mim, sim. Pode ser essa a explicação. Vamos fazer agora um brevíssimo intervalo. Continuamos a seguir a entrevista com Tiago Meia Gonçalves, em que iremos falar do papel que o Presidente da República pode ter na economia. Tiago, se fosse eleito Presidente da República, o que é que poderia fazer para defender o liberalismo a partir do Palácio de Belém? Desde logo, o foco essencial, que eu também já transmiti há pouco, é de devolver o poder ao cidadão. E devolver o poder ao cidadão significa também nessa vertente económica. O grande problema deste país, e já o tínhamos antes, a pandemia está a acentuar esse problema, mas já o tínhamos antes, é de sermos um país que está a nascer para a torta há décadas. Estamos em estagnação contínua. Aliás, neste último ano, eu penso que tivemos, em termos técnicos, até decrescimento. E isso só acontece porque há, de facto, demasiado Estado na vida das pessoas e na vida das empresas. E eu, enquanto Presidente, teria isso muito bem claro e teria como foco, e portanto seria muito vocal nesse aspecto. E exigiria aos órgãos de soberania, ao Governo, ao Parlamento, que também tivessem esse foco. Isso reflete-se em a questão da carga fiscal abusiva, que existe, mas reflete-se também em todo um conjunto de excessiva burocratização de variedíssimos aspectos de setores de atividade, que tem que ser liberta, as teias burocráticas que prendem qualquer micro, pequeno e médio empresário, o problema de muita economia encostada ao Estado e que não é, portanto, uma economia liberal, não é este tipo de mercado que um liberal concede, de economia constantemente encostada ao Estado, dependente de que o Estado lhe garanta monopólios ou condições de favor para o exercício da sua atividade. E nesse aspecto era isso que eu iria transmitir. Há aqui um aspecto mais imediato que deriva da situação atual em que estamos de pandemia e da efetiva crise económica que já estamos a ter, mas que vai ser dramática para o ano. Temos que ser claros. Há aqui muita coisa a ser empurrada com a barriga e vamos ter um 2021 muito, muito preocupante. E falando das tais vagas da pandemia, há aqui uma vaga de impacto económico que está para chegar e que tem que nos preocupar. E, portanto, nesse sentido, também o Estado tem que começar a assumir a responsabilidade do contrato que estabeleceu com os cidadãos, quando lhes pediu impostos, taxas, quando lhes pediu contribuições para a Segurança Social.
é nestes momentos em que o Estado tem que cumprir o seu contrato. Isto não se trata do Estado ser benemérito ou um paizinho para as pessoas. Trata-se do Estado cumprir o seu contrato com as pessoas. Quando andou anos a cobrar uma carga fiscal tremenda, a cobrar contribuições para a segurança social, a cobrar tudo isto. Mas um advogado do diabo diria que na visão do mundo defendida pelos liberais, com menor carga fiscal, menores contribuições, o Estado aí não teria capacidade nenhuma de resposta a uma situação como esta. Não, o Estado tem muita capacidade de resposta se não investir 1.700 milhões de euros na TAP, por exemplo. O Estado terá muita capacidade de resposta se não mantiver estruturas gordas que não trazem proveito nenhum, como todo um conjunto de fundações, instituições, comissões. Se não mantiver ainda na esfera do Estado empresas públicas que estão em continuidade, se não investir, investir, salvo seja, investir é uma palavra errada, se não enterrar milhares de milhões de euros em bancos. Um liberal sabe que empresas privadas, prejuízos privados. A iniciativa liberal nunca defendeu estas injeções de capital na banca, por exemplo. É o único partido que nunca defendeu isto. Estaria melhor sem estaria sem dúvida. Do Banco Espírito Santo, da TAP? Sem dúvida. Agora, há aqui uma questão. PS, PSD, CDS, Bloco de Esquerda, PCP e o partido que vai acoplado ao PCP, que é o PEV, pronto, têm todos responsabilidade nos milhares de milhões que se integraram na banca. Todos eles são cúmplices no que se fez ali. Mas agora temos outro problema, é que há um contrato assumido, e o que se passou aqui há 3, 4 dias, não sei, na Assembleia da República, é absolutamente alarmante, porque, sejamos claros, há um contrato assinado, do ponto de vista da iniciativa liberal, nunca deveria ter sido assinado, mas a palavra dada é para se cumprir. Para nós é mesmo, não é? Há muita gente que diz isto, mas que palavra dada é palavra honrada, não é? Mas isso não é só dizer, é fazer, não é? E, portanto, do ponto de vista da iniciativa liberal, é evidente que temos que cumprir a palavra dada ali. E vamos ter sempre que cumprir, não haja dúvidas. O problema é que agora vamos ter... O problema houve um dano tremendo, ainda impossível de medir, mas com certeza um dano muito impactante na confiança que os investidores estrangeiros terão em Portugal. Se Portugal simplesmente rasga contratos e diz que não paga, vamos ter aqui um problema gravíssimo, com impactos prováveis na taxa de juros, com impactos prováveis na própria capacidade de acesso a crédito internacional. E não só isso, e abrindo aqui uma linha, o Estado português, mantendo esta atitude, acabou de dar o argumento essencial para qualquer litígio que os acionistas do novo banco queiram ter connosco. Portanto, quem vai ter que pagar isto no fim somos nós todos, não é? Sou eu, é o Leonardo e todos os cidadãos, porque vai sair dos nossos impostos. Mas vamos ter que pagar muito mais caro, provavelmente. Mas, dito isso, há aqui muita margem, portanto, retomando ao início, há muita margem para o Estado, de facto, estar onde tem que estar. Basta o Estado deixar de estar onde não tem que estar. Nos últimos tempos tem-se ouvido falar muito da palavra nacionalização, que era uma palavra que tinha desaparecido. Pois, é o sentido totalmente contrário do que é necessário para este país. Agora fala-se também da nacionalização do CTT, não tem cabimento nenhum. Isto, no fundo, é a negação do que eu lhe acabo de transmitir, que é uma ideia que tem que ser para a iniciativa liberal. Empresas privadas, lucros privados, prejuízos privados. Não podemos, o Estado não pode estar no fundo, a coletivizar os prejuízos de uma empresa, porque então aí, fatalmente,
nunca vai haver estímulo para o mercado funcionar. Não é? Mas o facto é que o PS está no governo, mantém-se numa posição bastante favorável nas sondagens, caso houvesse eleições antecipadas, e aparenta estar cada vez mais dependente do PCP. Encara isto como um sinal de que poderá haver maior intervencionismo do Estado na economia? Ao fim e ao cabo, se isto continuar nesta senda, não interessa ao PS, não interessa ao PCP, não interessa quem lá está. Isto é o caminho para uma nova bancarrota. E aí quem manda vai ser uma nova troika. Ponto. Portanto, eu, enquanto presidente, tenho isso bem claro e tenho essa noção. Se continuarmos nesta senda, estamos a caminho de uma nova bancarrota. Isto é claro. E, portanto, eu tentarei fazer tudo enquanto presidente, sendo certo como presidente, não é governo, sendo certo como presidente, não é o Parlamento, é certo. Sim, Mas seria um presidente com apenas um deputado a partilhar a sua visão de economia. certo, é verdade, mas seria um presidente. E um presidente, além dos poderes constitucionalmente previstos, de veto e de solução da Assembleia da República e de demissão do governo também, que são aspectos diferentes, acabam por ter o mesmo efeito, mas que são poderes distintos. E todo outro conjunto de poderes. Tem também um poder fáctico de palavra, do chamado magistério de influência, que não é assim tão irrelevante, porque António Costa tem continuamente usado esse poder em seu benefício e do seu governo, não é? António Costa continuamente pede a Marcelo que ele seja o porta-voz das negativas do governo, porque sabe que aquilo tem peso. Agora, eu não vou ser porta-voz de negativas do governo, eu vou ser porta-voz da verdade, da realidade e de todos os setores da sociedade que não são ouvidos neste momento, mas conhecem a realidade e que podem transmiti-la. E se necessário, e se isso significar que eu estou a transmitir um discurso oposto ao que a narrativa, ao que é a narrativa do governo em cada momento, assim será. Não vão ter comigo um seguidor acrítico das narrativas do governo, isso é claro. E com o peso dessa palavra, espero que pelo menos algumas coisas possam ir mudando. A bazuca europeia vai ter certamente uma grande importância na recuperação de Portugal nos próximos tempos, durante e depois da pandemia. Será também um risco de aumento do peso do Estado na economia portuguesa? Não, porque se falarmos da bazuca europeia, ou não, será um risco se toda a gente pensar como pensa este governo e, na verdade, quase todos os partidos da oposição. Daí a minha pergunta. Só falam em gastar. Quando se fala da bazuca, todos pensam, como é que vamos gastar isto? O que ninguém fala e tem que ser falado é a palavra que eu também já continuo a dizer, que é devolver. Devolver. É bazuca. Aliás, é o que estão a fazer muitos dos países, é o que estão a planear fazer muitos dos países da União Europeia. É usar esse apoio, que é necessário, entende-se, para devolver, para baixar a carga fiscal aos cidadãos, para capitalizar empresas, para dinamizar setores de atividade, devolvendo à sociedade e às empresas e aos cidadãos essa capacidade, esse poder. É o poder de escolher, o poder de decidir, o poder de agir. E antevê que tal possa acontecer em Portugal ou vê como muito complicado que assim seja? É o que eu lhe disse há pouco. Se não for a bem, ou seja, se não formos nós, de facto, a arrepiar caminho e a termos consciência do que isto significa e de onde isto é melhor investido, que é diretamente nos cidadãos, diretamente nas empresas. Não é com planos Costas e Silvas, não é com grandes obras públicas. É diretamente aos cidadãos e às empresas que grande parte deste fluxo financeiro tem que ir. Se não fizermos isso, se não for a bem, vai ser a mal. Vai ser a mal porque vamos entrar em bancarrota.
Dos 4 presidentes da República eleitos democraticamente que antecederam Marcelo Rebelo de Sousa, em qual é que se revê mais? Ramalhianos, claramente com um exemplo de desempenho ético, pelo menos, que é algo que eu também gostaria de trazer para o exercício do mandato, como alguém de uma retidão enorme e de um claro sentido ético de exercício do mandato. Eu vejo muito nesse estilo aí também de Ramalhianos. Tendo em conta a sua opinião do mandato deste presidente, a quem também aponta paternalismo, está disposto a chamar-lhe diretamente colaboracionista, se debater com ele na televisão? Claro, porque ele foi colaboracionista com este governo. Como é que acha que ela responderá? Não sei, isso será com ele. Agora, eu não mudo o discurso em on e off, ou dependendo de quem está à minha frente. Eu há gente que até me acha chato, porque eu sou sempre coerente e constante no que penso. E o que penso é o que eu digo, é o que eu faço, é o que eu sou. Pronto, isto não vai variar com a pessoa que está à minha frente. Acredita que os debates poderão ser construtivos e ser esclarecedores para os eleitores? Espero que sejam. Como vão ser, não sei, mas espero que sejam. Eu, da minha parte, estarei lá com esse posicionamento e sendo firme e coerente e vocal no que eu defendo, mas sempre com um posicionamento de cumprimento de regras de jogo, porque também é algo que eu quero trazer ao exercício do mandato do Presidente da República, é alguém que tem consciência que há regras e quer fazê-las cumprir. Não só regras escritas, como de Estado de Direito, de funcionamento das instituições, mas também regras não escritas, de honestidade, de consenso, de decência, de mérito. E estas regras, para mim é indiferente se chama António, se chama Rui, se chama Catarina, se chama André. É indiferente se é Catarina, se é a Rainha da Inglaterra. É indiferente quem está à minha frente, estas regras estão sempre para cumprir. Se ocorrer uma inédita segunda volta nas candidaturas de presidentes incumbentes e Marcelo Rebelo de Sousa enfrentar Ana Gomes ou André Ventura, que indicação é que dará aos seus eleitores? Não dou indicação nenhuma, eu não sou dono de votos. Aliás, como liberal, seria quase a negação do que eu represento e do que eu sou. Se a minha plataforma é dizer às pessoas não sou eu que vou resolver as vossas vidas, não sou eu que sei mais do que vocês e que sei o que vou fazer para Portugal. O que eu estou a dizer às pessoas é vocês é que sabem melhor das vossas vidas. Portanto, seria totalmente a negação de tudo o que eu represento e de tudo o que eu estou a querer trazer para esta candidatura. Depois dizer vais votar em X ou em Y. Não é? Eu, pessoalmente, não me revejo claramente em nenhuma dessas opções, não é? Senão não estaria aqui. Mas não dou indicações de voto porque é negação até do que eu próprio quero representar nesta candidatura. Portanto, depreende-se que no seu caso optaria pela abstenção ou pelo voto em branco. No dia 12 de fevereiro logo verá, existindo a segunda volta. Há um cenário em que eu lhe posso transmitir já que sei o que votaria, que é se eu for à segunda volta vou votar em mim. Sim, aí acho bastante compreensível. Aí está um cenário em que lhe posso dar já a resposta, é esse. Depois desta candidatura está disponível para outros desafios eleitorais? Eu trabalho, neste momento estou numa pausa e estou-me a dedicar a 100% a esta candidatura, evidentemente, mas depois ou sou eleito e assumirei esse compromisso, porque é o que eu estou aqui a fazer, é mesmo assumir uma candidatura à presidência da República, não estou a fazer outras coisas. Isto não se destina a outra coisa, não é? Sendo eleito, cumprimento. Não sendo eleito, e aceito que é o mais provável, não? Portanto, não sendo eleito, volto à minha vida, não é? Volto à minha vida, que também, e parte da minha vida também era ser um membro ativo da iniciativa liberal, com certeza, não é? Sim. Está a minha vida. Eu digo isso porque o partido está numa fase de crescimento e de afirmação e vem no horizonte, depois das presidenciais, as eleições autárquicas. Esteve envolvido no movimento que levou Rui Moreira a presida conquistar a Câmara do Porto e foi eleito para a Assembleia da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Novo Gilde.
Pensa que a Iniciativa Liberal deve apoiar a recandidatura do autarca portuense ou avançar com uma candidatura própria? Não, olha, sinceramente não é que nem eu pensei muito nisso para já, nem tivemos uma discussão interna sobre isso, não tenho uma opinião firmada. Eu revi-me naturalmente e revejo-me no movimento independente que levou à eleição de Rui Moreira, por uma e duas vezes já, à Câmara Municipal do Porto. Agora, a Iniciativa Liberal terá sempre como foco, isso é garantido, em quaisquer eleições, mas também nesse contexto autárquico, o levar a que os ideais e valores liberais sejam implementados em termos políticos, porque partido é ação também, mas não é só discutir, portanto, levar a que medidas liberais sejam implementadas. Se isso depois depende do contexto, até negocial, que se faça em cada concelho, em cada autarquia. Portanto, eu não consigo dar uma resposta à partida do que vai acontecer em cada concelho. O facto é, e já demonstramos isso, demonstramos ao nível regional, que o nosso foco será sempre a implementação de medidas liberais. Foi o que fizemos nos Açores. E acha que figuras como Rui Moreira ou, por exemplo, Adolfo Mesquita Nunes fariam falta no partido? Qualquer liberal que queira aderir à iniciativa liberal tem as portas abertas, não é? O que se exige de um membro da iniciativa liberal é que seja um liberal. Pronto. Portanto, mas chame-se Rui, Adolfo ou Joana ou Sérgio, é indiferente. Naturalmente, temos é só perceber se está ali um liberal que genuinamente quer contribuir para a causa liberal em Portugal. Muito obrigado, Tiago. Tiago Meia Gonçalves foi o convidado do Primeira Pessoa. Para a semana teremos outro entrevistado neste espaço. A todos os que estiveram a ouvir, um bom dia e obrigado.